E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você é bem-vindo a esse canal. E o vídeo de hoje é interessante, né? A galera tá perguntando, Adelmo, por que você está sumido do canal? Eu tô sumido há muito tempo. Daqui a pouco eu explico, vamos fazer a abertura, né? Hoje é aquele quadro respondendo a inscritos, né? A questão é aquela, quem são os serafim? Existe o Deus mau e o Deus bom? É? Vamos falar sobre isso, né? Esse é aquele quadro gostoso, respondendo a inscrito. Legal, né? Então vamos fazer a abertura e já voltamos para entrar nessa seara. Entendeu? Então vamos lá. Fique aí, não saia daí que nós já vamos começar. E aí, pessoal, estamos de volta, né, Videmanhã? Breve abertura, né, com canto gregoriano digno de falar de Deus, né? E também com a música, né? Uma música menor, melódica, né? Os músicos entenderão. Sim, pessoal. Eu fiquei um tempinho aí sem fazer vídeo porque já falei no penúltimo vídeo, no último na verdade, que eu estava há uns 15 dias me recuperando de um remédio que eu tomei, que era para tomar 20 comprimidos, eu tomei um só, quase me matou, né? E o que é que aconteceu? Houve uma reação alérgica e para me livrar desse efeito, bebi muita água, muita coisa para fazer, e foram 15 dias. Até para trabalhar, estava trabalhando só no turno da noite, trazia documento, fazia em casa e dormia. E aquela questão toda, vocês sabem como é perigoso, né?
E depois disso, há uma semana e meia atrás, até hoje, digamos assim, de hoje para uma semana e meia atrás, eu melhorei e tive que ficar uma semana e meia ensaiando para um casamento de um amigo, né, um amigo ali, amigão Messias e nossa querida amiga Aninha, né, que foi agora dia 19, último sábado, né, foi uma benção. Vou fazer um vídeo falando sobre isso, né, tocando a música que eu ensaiei, né, vai ter música tocando na hora, ali no ensaio que eu estava em casa, né. Isso é interessante. Então, foi por causa disso que eu sumi. Porque eu não ganho do YouTube, eu preciso trabalhar, senão eu não como, né. Mas vem muitas perguntas e dessas todas eu vou começar com essas, porque assim, ó, uma amiga mandou aqui uma mensagem em off, falou assim: "Adelmo, me ajude. Eu perdi totalmente minha fé, já entrei na igreja, já saí, eu tô vendo muito vídeos ateus, mas também não está me convencendo, a Bíblia já não faz mais sentido para mim, o que é que eu faço? Me ajude". Na verdade, eu tenho dúvidas sobre alguns assuntos, e os assuntos que ela tem dúvida que eu irei falar aqui. Ela, lendo a Bíblia, o que eu tô lendo aqui, lendo a Bíblia, eh, eu não posso mostrar o nome da pessoa, né. Lendo a Bíblia, eu percebi que existe um Deus bom no Novo Testamento e um Deus mau no Velho Testamento. O pai de Jesus é outro Deus. E afinal de contas, quem são esses serafins mesmo? Essas visões malucas de Isaías, não estou compreendendo nada. Pode me ajudar? Olha, vamos lá. Vamos primeiro desintoxicar sua mente, né? Vamos desintoxicar sua mente. Primeiramente, você precisa entender que existe tradições. A Bíblia é um livro, assim como outros livros, vieram basicamente do Oriente, né? Ali do Oriente, próximo, né? Daqueles continentes ali próximos, né? A África, né? Eu posso chamar de África porque, na verdade, ali é um continente africano, querendo ou não. Também ali Egito e tal, né? Tem a divisão ali do canal de Suez e tal, mas a gente sabe que é África, né? Então, ali é um tipo de cultura, um tipo de visão que é diferente dos nossos dias atuais. Então, o que que acontece? Primeira coisa que você precisa saber é que esses livros da Bíblia, eles são anônimos. Anônimos. O de Isaías não vai ser diferente. A tradição que diz que é de Isaías, porque ele menciona Isaías, né? Então vamos começar a falar dos serafins. Você me perguntou sobre os serafins. Eu propositalmente, se você ler aqui a epígrafe que eu fiz, eu botei quem são os serafins. Por que eu não botei serafins? Porque serafim já é plural. Se eu abrasileirar, vai ficar serafins, porque no português INS seria o plural. Só que o nome serafim não está traduzido, então está vindo de lá direto. Então, o nome de um ser desse seria Saraf. Serafim é vários seres, de dois em diante, é um plural. Então, eu coloquei na epigrafia correta aí, né? Então, vamos lá. Eu vou só abrir um leque para informar a você o seguinte, que eu vou dar uma pincelada. Agora eu vou fazer um vídeo só sobre os serafins, provavelmente amanhã ou depois, e outro sobre Deus, do Velho e Novo Testamento, para você entender, para você não ficar com essa mente turbada, né? Primeiramente, eu já corri o ateísmo. Existe uma corrente no YouTube de ateus, né, que está crescendo por aí. Por quê? Porque eles estavam na igreja, eles literalizaram tudo e depois se decepcionaram e eles acham que não acreditam em nada. Eles têm direito disso? Tem. Direito, eu não tenho que ficar aqui chocado. Ai, meu Deus, Adelmo, mas nós como cristãos... Para, desde de enjoo, né?
Eles têm direito disso? Tem. Como tem muitos na igreja também que não sabem o que estão fazendo lá. Eu já falei para vocês que eu estou na igreja há 30 e poucos anos e eu sei muito bem o que estou querendo fazer lá. Todos lá estão sabendo? Não estão. Lá talvez alguém queira uma cura de alguma coisa, outro queira arrumar um emprego, outro queira casar, outro queira... Nem vou dizer aqui outras coisas. Mas eu tenho um caminho que eu estou seguindo só. Eu já disse aqui no vídeo que eu estou na igreja batista por um motivo tradicional. Qual é o motivo? Não vou falar porque é particular meu. Ah, mas dizem que você tem que falar para evangelizar. É particular meu. Eu não sou guru de ninguém. Se você quer o motivo oficial, a igreja tem um motivo oficial. É evangelismo pessoal. Vai lá e pergunte à igreja e ao pastor, que eles trabalham nessa área. E os apologetas. No meu caso, não. Eu nunca vou dizer para ninguém aqui qual é o meu motivo. Sinto muito. É um caminho que eu estou seguindo só. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto. Você tem que ter um pouco de cuidado com a leitura. Lá na minha igreja, a gente tinha, já falei 80 mil vezes, a gente tinha um programa, né, lá da década de 80, 90. Eu estou na igreja há muito tempo. Eu tenho 41 anos, né? Aqui não está mentindo aqui, já está dizendo aqui. Então o que acontece? Tinha aquele programa de leitura da Bíblia. Então todo mundo lia durante um ano a Bíblia inteira. E o pastor, que eu não vou mencionar o nome dele agora, falava: Delmo, você leu a Bíblia toda? Aí eu falei: não, eu estou em Deuteronômio. Ainda, Delmo, um ano inteiro é Deuteronômio, porque eu não vou ler esse negócio a reboque. Porque ninguém quer. Eu não quero ganhar prêmio. Eu quero entender o que eu estou lendo. Tá entendendo? Que foi assim minha jornada. Então, quando eu me esbarrei em informações como querubim, serafim, Deus ordenando que matasse mulheres, criancinhas de colo e tudo, e Deus dizendo que tem que ter piedade, eu não tive problema nenhum com nada disso. Eu não fiquei dizendo que era misógino, eu não fiquei dizendo nada disso, porque eu entendi algumas coisas que eu posso relatar depois aqui. Quando eu me barrei com Gênesis, você acha qual foi a minha reação? Ai, que bonitinho, vai criando uns bezerrinhos e não sei o que. Não, lá diz que vai criar e mata logo e faz sacrifício. Você tá entendendo? Então vamos lá. Primeiro ponto. Serafins. Né? Então vamos botar de novo aqui. O que são os serafins? Então, serafim é o plural no hebraico. Tem gente que diz que serafim é uma serpente. Mas o nome serpente, esse substantivo, serpente, no hebraico não é saraf. É nahash. A cobra é nahash. Só é você ir em Gênesis que você vai perceber que quem está lá tentando Eva não é uma saraf, uma nahash, é uma cobra. Tá entendendo? E o que é um saraf? É um tipo de uma cobra. Um tipo específico. Digamos, nós temos as serpentes em geral. Tem várias. Mas só que tem uma serpente cascavel. Nós temos cobra coral. Cobra de cipó. Então, a saraf é a mesma coisa. É uma serpente que se chama saraf. Tá entendendo? Nahash, sarafim. Ou saraf. O sarafim que é Nahash. Eu não sei se é Nehashim que chama. Serafim. Que seria cobras serafins. Ou cobras ardentes. É uma cobra que tem uma picada que quando dá lá, queima. O veneno queima. Não sei se ela é venenosa. Né? Então vamos lá. A expectativa que a turma tem na
iconografia é a seguinte, que serafim, que é vários, ou saraf, aqui no caso saraf que é uma só. É isso aqui. A iconografia que o povo quer ver, aquele anjo bonito com 6 asas, aquele homem forte com a lança. E eu não gosto dessa iconografia católica, adoro os católicos, são meu amigo, defendo de várias coisas, mas vamos falar, essa iconografia católica é chata. Viu? Desculpa vocês, adoro, defendo direto aqui, mas nisso aí eu não gosto. Cheio de frescurite, ai, bem sensível, cheio de luz, não tem isso, tá bom? Então, essa é a expectativa. Mas a realidade é que se a gente for pegar ao pé da letra, e até no contexto da Bíblia, um saraf, é isso aqui, é essa cobra aí do deserto. Que ela dá um salto, o cara lá no camelo, ela voa, ela dá um salto lá e pica que arde o negócio, veneno puro. E a Bíblia menciona que tem versão dela alada. É porque ela tem asa? Não, é porque ela voa. Quem fala que a serpente voa? Porque ela dá um salto. O cara no camelo, a serpente deu um salto e mordeu. Então, para fazer isso, ela tem que ter asa, ela tem que voar. Então, Hanashim Ha-Serafim são serpentes abrasadoras, serpentes que queimam. Entendeu? Pronto, vamos só chegar nessa etimologia para a gente entender mais um pouquinho. Então, essa é a questão. Então, vamos lá. Mas, Adelmo, o livro de Isaías, ele cria uma forma mística. Isaías diz que ele foi lá no templo. Me falaram isso. Isaías foi lá no templo. E ele viu Deus lá no templo, no Santo do Santo. E os serafins estavam lá. Kadosh, Kadosh, né? O Kadosh, Kadoshim, não sei como é, ou no Santo Santorum, né? Não sei que linguagem você quer que eu use, né? Ou no Santo do Santo, pronto. Eles estavam ali, glória a Deus nas alturas e tal, voando, fechando os olhos para não ver a face de Deus. E Isaías viu Deus, ficou com medo e foi aquela confusão. Gente, primeiro que essa conversa tá mentira, é mentira. Isso não tem no texto de Isaías. No Isaías capítulo 6, não diz nada disso que vocês ficam falando no púlpito. Para com isso. No Isaías capítulo 6 diz outra coisa. Isaías diz que o rei Uzias morre. Preste atenção no que eu estou falando. O rei Uzias, que era coligado de Isaías. Isaías não trabalha para o templo. Ele é da profissão dos profetas, do Navi, dos profetas. Isaías, ele, quando o rei Uzias morre, sabe quem é o rei Uzias? Sabe de que maneira ele morreu? É aí que você tem que entender. Isaías teve uma visão. Isaías não foi em lugar nenhum. Primeiro que, se ainda que ele tivesse ido, ninguém ia redigir que ele foi lá e viu nada. Porque para mim ele foi lá e viu as estátuas. Mas, não vão redigir porque a cultura judaica diz que ninguém pode entrar no Santo Santório a não ser o sumo sacerdote. Como é que deixaram ele entrar? Então vamos ler direitinho? Você precisa ler, é isso que eu falo. Então vamos lá. Isaías capítulo 6. Vamos lá. Vou pegar qualquer versão aqui, para mim não importa. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto encheu o templo. Serafim, aqui está serafins, mas está errado, está no português. Aportuguesado. Seria serpentes abrasadoras estavam por cima dele. Cada um ou uma tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos,
Com duas cobria seus pés e com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moviam, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, meu Deus, estou com medo, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha aqui aparecendo as dicas. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo. Então, porém, um dos saraf, porque é uma só, voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou minha boca, e eis que isso tocou meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois ouvi a voz que dizia: A quem enviarei? Vamos parar aqui antes de a gente continuar. Vamos lá. Nós percebemos que ele não foi em lugar nenhum, né? Ele poderia ter entrado, eu não sei. Mas aqui diz que ele teve uma visão, né? É a visão de Isaías. Isso aconteceu que ele ficou perplexo, angustiado quando morreu o rei Uzias. É isso que está dizendo. Então, ele foi dormir, talvez, ou não sei o que ele foi fazer. A gente sabe que a profissão dos profetas existe um preparo. Não vou falar isso aqui agora para vocês não se escandalizarem. Tá bom? Ah, é mentira. Então você não lê a Bíblia. Até no Santo do Santo tem um preparo de um incenso. Tá bom? Eu estou deixando isso claro para você entender porque ele teve a visão. Ele estava num momento de fragilidade e ele teve essa visão. Perceberam que ainda estou recuperando da gripe? Mesmo assim eu fui cantar lá. Então, ele teve essa visão. Isso quer dizer que ele não estava no Santo do Santo. Aí ele teve essa visão de Deus. Aí vem aquela pergunta: Ô Adelmo, espera ainda. Os anjos estavam com 6 asas. Eles nem podiam ver o rosto de Deus. Como é que Isaías viu o rosto de Deus e está vivo ainda? Só porque um anjo pegou uma brasa e curou ele. Era para ter morrido na hora. Já que nessa cultura ninguém vê Deus. Moisés não viu Deus, ninguém viu Deus. Ela disse que viu, mas depois disse que ninguém viu. Como é que Isaías veio e fica lendo? Só porque ele é amigo do rei Uzias. Só que na verdade, a Bíblia diz que ele viu o rei, o Senhor dos Exércitos. Eu vou entrar nisso lá na frente. Lá na frente. Né? Só quero que você entenda o que está escrito no texto. Para você não ficar inventando um bocado de mentira que não existe. Pronto. Mas você, a tradução está dizendo isso, mas lá na linguagem hebraica, não é no original, a gente não sabe onde é que está o original, a gente não sabe quem escreveu. Mas nos códices que diz que é Isaías, na linguagem hebraica, ainda mais se for pegar estudo de Gartência e por aí vai, você vai entender lá na cópia do códice, lá vai dizer o seguinte, que os serafins tinham 6 asas. Só que 2 asas eles cobriam os pés, 2 asas cobriam o rosto e com 2 eles voavam. Mas se você dá uma lida bem lida e sem influência de imprensa bíblica e de muita baboseira, você vai descobrir que na verdade os serafins eles cobriam, na verdade, era o rosto de Deus e os pés de Deus. E ele voava com as outras 2, porque não podia profanar Deus. Não é o serafim que não pode ser profanado. Lá fala, com 2 asas cobre o rosto dele, de Deus. Com outras 2 asas, os pés dele. E com 2 voam. É Deus que não pode ser profanado. É Deus que não pode ser visto. E aconteceu
um fato estranho que eles se descuidaram e Isaías viram o rosto de Deus. É por isso que o próprio Serafim vai consertar o erro. Mas isso aí tem uma lição nisso. Que eu não vou falar nesse vídeo, vou falar no outro. Aí Adelmo, isso é heresia nada. Leia. Vocês nunca lêem o versículo. Você fica pegando o que alguém pregou. Por isso que os ateus aí querem jogar todo mundo fora da igreja. Bem feito. Vocês não lêem a Bíblia? Essa que é a questão. Agora, vamos entender uma coisa. Por que Isaías vem com essa história desse serafim? Porque, segundo a tradição judaica, quem na verdade está lá guardando Deus são os querubins, não são os serafins. Que está lá no propiciatório. Que história é essa agora? Mas eu tenho uma resposta interessante. Se eu voltar para o capítulo 1 de Isaías, a gente vai entender uma coisa interessante. Capítulo 1, vamos lá? Isaías, capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Ó, os segredos aparecendo. Nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Parece que a resposta está aqui. Na época do rei Ezequias, Isaías está vivo ainda. Ele viu essa sucessão. E uma coisa interessante. Adivinhe quem está lá no templo de Jerusalém? A serpente que Moisés fez. O sarafo. Entendeu? É porque você que não lê a Bíblia e que não procurou saber, você acha que o nome serafim é só Isaías que fala, mas não é não. Esse nome é mais comum do que beber água. O nome saraf e serafim tem na Bíblia. Você trupica, acha um serafim. Mais do que você pensa, é que você não sabe, a sua Bíblia está traduzida. Mas saraf tem quando queima o bezerro. Saraf tem quando queima para fazer o bezerro e quando queima para destruir o bezerro. Saraf tem quando Deus manda morder o povo. Saraf tem quando Deus manda fazer esse saraf e botar lá para o povo olhar para o saraf. Tem saraf para queimar os tijolos em Gênesis. Tem saraf para consumir o holocausto. Porque é um queimador saraf. Tem saraf substantivo e saraf verbo. Você não sabe disso. Por quê? Porque a tradução da Bíblia faz isso. Por que traduziu tudo como queimador, mas nesse caso traduziu como serafim? Deixou o nome saraf. Não é tendencioso? É claro que é tendencioso. É por isso que vai criando caraminholas na sua cabeça. O rei Ezequias mandou queimar, tacar fogo, jogar fora o saraf, o queimador, que Moisés tinha feito, que eles estavam adorando dentro do templo que se chamava Nehushtan. E me parece que no selo de Ezequias tem uma cobra com 4 asas. Voadora, queimando, um saraf. Isso está dizendo alguma coisa para você? Tá. É porque você não leu a Bíblia. Pois é, eu vou fazer um vídeo só sobre o saraf e serafim, que vocês vão tomar um susto. Eu vou ler o livro de Reis, eu vou ler um monte de coisa e vocês vão tomar um susto. Tá vendo o que falta você não ler a Bíblia? Ah, mas não sei quem me revelou. Problema é seu, você não leu a Bíblia. Você tá pior do que os judeus que ficam usando Mishnah, Gemara, para completar a Bíblia. Eles falam tanto. Mentira, que os judeus não acham que a Torá é a coisa. Mentira, eles gostam muito de Talmud. Eles gostam de Gemara.
eles gostam de Cabalá, eles gostam do misticismo. Inclusive, essa questão de transformar em anjo, o Saraf, vem da cultura judaica misturada com a helenística. Viu? Não vem culpando o cristianismo, não. Então, essa é a primeira questão. Vou fazer o vídeo sobre Saraf para você entender. Para de ficar com essa camaramiola na sua cabeça. Eu vou dizer a conclusão, porque na verdade Isaías viu o rei Uzias morrer porque entrou lá no santuário. E essa coisa me parece que a turma dos templos de Jerusalém está dando uma lição. Olha, ninguém pode entrar aqui, porque senão morre, se não tiver purificado. Entendeu, Isaías? Parece que é isso. Eu vou chegar lá. Mas você não lê nada, porque você pegou Isaías, capítulo 6, leu até onde você quis e jogou tudo fora, porque só falou envia-me a mim e acabou. Esqueceu de tudo que está escrito. Você acha que o livro... Você tem que entender que o livro de Isaías começa no capítulo 1º, mas a vocação dele está no capítulo 6, por quê? Não poderia estar no capítulo 1º? Como é que ele foi vocacionado? Ele já pregava, ele já era profeta, e depois que ele foi vocacionado no capítulo 6? Claro que não. Acorda para a vida. A forma literária de se escrever sobre o dogma de dentro do templo de Jerusalém foi essa, que os reis não poderiam fazer isso, porque o rei que dominava lá dentro era o Senhor dos Exércitos, e não os outros reis, porque eles eram impuros. Por isso que o rei Uzias morreu, e foi quando o rei Uzias morreu que ele teve essa visão. Então, o rei Uzias foi lá, entrou, ofereceu incenso e tal, e morreu por causa disso. Ela tá dando uma... Na verdade, essa passagem tá meio que dando uma lição. Tipo assim, você não tem autorização para fazer isso. Só pode quem é autorizado. Só o sumo sacerdote no santo santuário. Ninguém mais tá, ou os levitas. Eu vou desmembrar tudo isso. É isso que eu estou falando. Então, a expectativa é uma coisa, a realidade é outra. A expectativa é essa daqui. Dos crentes evangélicos, esse homem aí forte com espada, e dos católicos, essa iconografia chata que eu não gosto. Dos querubins, aqueles menininhos de bunda de fora, e esses acham de frescurite. Não é assim. Pronto. Agora vamos falar sobre Deus. Ah, Deus, porque Deus é muito mal no Velho Testamento. Deus manda Josué e Moisés fazer a Josué e Jesus, ou Moisés e Jesus, né? Ou Yehoshua, que é Josué, é o mesmo nome. Para você que não sabe, o nome de Jesus é o mesmo de Josué. É por isso que Moshe, ou Moisés, transforma o nome de Oséias para Josué. Você não sabia disso, né? Então Joshua e Yehoshua é o nome de Jesus. Bingo! Você não sabe disso, né? Ah, Deus, não sei. Você não sabe disso, não? O livro de Zacarias fala. O sumo sacerdote Josué, Deus purificou e mandou assumir lá. Ah, você não leu Zacarias também. Você pegou o que você quis de Zacarias. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos agora falar. Por que existe um Deus mau, um Deus bom? Ah, Deus falou com Moisés e com a galera lá. Entre em Canaã, mate todo mundo. As mulheres grávidas, as criancinhas nos peitos da mãe, chupando os peitos da mãe. Isso e aquilo. Porque ele é malvado. Ele é misógino. Mate as mulheres. Só não as mulheres virgens. As mulheres virgens leva para os caras do exército usar. Tem essas conversas imbecis. A gente vê muito. Né? Ai, porque não sei o quê. E esse Iavé é o Deus do mal. Jeová, o Iavé, o Iavá. Eu gosto de chamar Iá, ou Yahvé, né? É o Deus do mal. E no Novo Testamento, o pai de Jesus, que não é o dos judeus, é bonzinho.
Ele falou: ame o outro, ame o próximo e tal, as mulheres é igual aos homens e tá. Essa ladainha chata da galera que não gosta do cristianismo. Se eles olhar bem, naquela época os gregos falavam mal das mulheres, dizia que a mulher era um castigo que deu. Os gregos, sim, caixa de Pandora. Os hindus e todos os outros. Vocês que são idiotas estão caindo na lorotagem deles. Tá bom? Então vamos lá. Então, segundo a turma, existe o Deus bom e o Deus ruim. Né? O tira mal e o tira bom. O Deus bom e o Deus ruim. Então aí tem Deus, dois deuses aí, ó. O Deus, esse aí, o ruim, esses anjos escuros do mal. Né? Aí o demiurgo tá lá. E existe o Deus bonzinho. Olha, de luz, do bem, Pai de Jesus, com serafim jogando raios de luz bonitinhos para todos os lados, parecendo a energia de Tesla, né? O Wi-Fi. Ah, tenha dó. Tenha dó. Então você não leu Bíblia nenhuma. Primeiro, entenda uma coisa. Você está falando de Yahvé. Yahvé, ele precede Judá. Se você for no Egito, tem Yahvé. Antes de formar Judá e Israel. Tá bom? Se você pegar os papiros gregos mágicos, você vai perceber muito bem isso que eu estou falando. Né? E tem mais outra coisa que você tem que saber também. Né? Yahvé está ali no território de Edom muito antes de estar em Monte Sião, em qualquer local. Aí você lê a Bíblia. Não é à toa que Moisés encontrou Deus ali no Sinai, contava em Itro ou Jetro. Ele não encontrou no Monte Sinai, em Jerusalém. Acorda para a vida. Entendeu? Vamos mais para frente, que atrás vem gente. Quer ver outra coisa que a gente precisa entender? Na mística de alguns judeus também, que já estavam helenizados, vieram com essa ideia da dualidade do bem e do mal. Porque antes do cativeiro, Deus faz tudo. Deus faz o bem e faz o mal. Ele é Javé. Ele relampeja, ele vem por onde ele passa. É um jardim. Quando ele passa lá, é o mundo dos mortos. Tá tudo queimado, tudo acabado. Porque ele faz tudo. Mas depois não, pera ainda, Deus não faz tudo. Esse mal não é Deus que faz. Por que desenvolveu isso tudo? Na Bíblia vai mostrar isso. Aí o que acontece? Quando eles ficam helenizados, depois que são conquistados pelo Império Greco-Romano, basicamente, eles começam a ser infiltrados pela tarruma de filósofos, platonismo e por aí vai. Aí vem com essa ideia do demiurgo. O demiurgo é o Deus mau que cria as coisas, que criou o mundo aqui. E o Deus bom é o Deus de Jesus que só criou as almas e que quer libertar desse corpo que nos aprisiona. Mas isso aí é babaquice, eu não perco tempo com isso, né? Mas quem quiser gostar não tem problema. Eu acho que você é livre. Mas sabe que isso não é verdade. A realidade, na verdade, é que o que acontece, na verdade, de tudo isso foi uma forma para adaptar a realidade que o judeu já vivia ali, helenizado. Ele não seria mais o mesmo. O judeu já estava babilonizado, até os meses do judaísmo. Essas figuras todas é babilônica. Querubim, serafim, serafim é egípcio, querubim babilônico daquela turma ali, os meses, né? Quisleu, e por aí vai. Você vai entender que é babilônico, né? Veio ali do Império, não mais babilônico, mas do Império Persa, mas com a linguagem babilônica. E aí você percebe que eles já estão helenizados, já estão gregonizados. E eles vêm com essa ideia porque é a ideia que os helenizados têm. Existe o Deus
do bom e o Deus do mal, é uma briga dele. E que é a esse demiurgo. Agora, é aí que está o segredo da coisa, porque demiurgo é o nome de artesão, artífice. Mas na hora de traduzir, os tradutores mal intencionados botam o nome artesão como artesão, mas na hora que vai falar que o do artesão que criou as coisas, o arquiteto, como é? O Gadu, arquiteto, como é que eles chamam? Gadu, né? Arquiteto do universo. Eles colocam que não, que aquilo ali é o demiurgo. Mas demiurgo é artesão, no grego. E por que os outros nomes artesão você botou artífice? Ah, tem a dó. Então ele quer dizer que tem um artesão que arquitetou tudo isso. O artesão supremo, que é o que criou esse universo como nós conhecemos e criou o nosso corpo e nós estamos aprisionados aqui e que Deus mandou alguém para nos dar o conhecimento. Aí vai ter uma divergência aí, né? Eu posso entrar isso lá mais na frente. Então criou-se essa ideia dentro do cristianismo daquela época, porque o cristianismo não tinha uma ideia única. O concílio que foi dando. Irineu de Leão que diga aí. É, Irineu é menino. Tertuliano é a galera toda aí que foi podando, né? É assim que funciona as coisas. Agora, se você perdeu a sua fé, você que me perguntou isso, é porque você não sabe de nada mesmo. Aprenda a ler a Bíblia. Eu não sou desse tipo que só porque alguém falou, ah, meu Deus, eu perdi minha fé. Não, eu tenho minha fé do mesmo jeitinho. Agora, eu não posso ser imbecil. Eu ler Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e não entender uma diferença que tem na linguagem. Ah, tenha dó. Agora, se você leu um pedaço de um capítulo, o problema é seu. Você criou uma doutrina em cima de um pedaço de um capítulo. Ou de um versículo. Ah, tenha dó, né? Tenha dó. Então é isso aí. Então eu vou fazer um vídeo separado sobre Saraf, os serafim, e sobre esse Deus bom, Deus mau. Você está acreditando em tolice. A ciência é boa, mas a ciência não vai descobrir nada. Ah, é porque a ciência não bateu o carimbo. O problema é dela. A ciência não vai dar carimbo de nada. É tudo suposição. E, gente, esses textos são textos antigos. Isso é de perder de vista. Isso são tradições orais que nem tinha todo esse aparato todo, que foram sendo reconstituídos por civilizações posteriores, que depois os judeus já pegaram de Egito, de todo lugar aí, e ressignificaram tudo, ressignificaram roupa, Páscoa, ressignificaram serpente, querubim, e já trouxe para cá com arca, com talite, com tudo. E você tem que entender qual é o novo sentido que tem tudo isso. É isso que você tem que entender. A Bíblia fala sobre isso. Ou você acha que em pleno deserto, sem um molde, eles construíram o bezerro e depois derreteram esse bezerro, sem ter como fundir e desfundir. Eles tinham tanto ouro assim pra fazer um bezerro? Vocês já leram os Juízes? Já leram as coisas? Então é isso, vamos falar sobre esse assunto. Né? Então esses dois vai ser o primeiro, depois eu vou para outro. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, volte para a sua fé. Agora sim. Se você ainda não tem fé, só foi porque tem amigos, eu estou na igreja batista tradicional. No dia, já falei. No dia que eu chegar na igreja e a turma. Ai, aleluia. Aquelas músicas zen, chata. Eu não vou. É pecado? Não. A parede preta é pecado? Não. A da animação, a bola de neve? Não. É lindo ali. Eu acho até bonito. Só que eu não quero isso. Eu não vou. Porque se eu quiser ouvir música, eu ouço na minha casa, toco na minha casa. Eu quero ir lá por um propósito. E eu estou na igreja por um propósito que eu não digo pra ninguém aqui porque é particular meu. Eu estou na igreja só há muitos anos.
Eu não tenho uma família que me puxa saco, que alguém me puxa saco em igreja. E nem puxo saco de pastor de ninguém. Eu respeito todo mundo, irmão. Eu tô só na igreja há muitos anos. Eu já tenho 40 anos, eu fui lá por 5 anos. Eu já tenho 35 anos lá. E a minha fé está baseada em algo muito sólido, que não é essas doutrinas muito. Ai, a da Trindade que não sei o quê. Ai, do arrebatamento de tal hora, do pós, médio, não sei o que lá, médio. Nada disso aí. Só que eu não vou falar aqui. É um caminho que eu tô seguindo só. E você precisa achar o seu. Tá entendendo? Essa é a questão. Agora, a minha opção é uma igreja que eu tenho sanidade mental. É uma igreja que eu não fique, eu vou pro culto e eu fique zen, fora de mim. Eu não quero nada que me tire da razão. Então eu quero um culto racional. Eu quero a igreja tradicional, que cante hinos bonitos, do inário. Que a turma não fique 10 anos em um culto de 1 hora e meia. E uma leitura da Bíblia que a gente possa ler um capítulo inteiro e possa discorrer sobre ele. Isso que eu quero. É o mínimo que eu estou pedindo. Isso eu encontrei na Igreja Batista. Tá bom? Na Igreja Batista tradicional. As outras é pecado? Não. As outras doutrinas é doente? Só essa que é a sã? Não. Mas eu estou falando a minha realidade. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá entendendo? Então é isso. Então espero que tenham gostado. E vamos desmembrar no outro vídeo que eu vou fazer depois sobre Serafins. E depois desse talvez eu coloque eu falando sobre as músicas que eu ensaiei para tocar lá no casamento dos meus amigos aí. Que Deus abençoe essa união de Messias e Ana. É assim que funciona. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. E você que está indeciso, volte para a igreja se quiser. Mas volte sabendo, não vá por causa de amizade, porque aí vocês vão morrer lá por causa disso. Tá bom, tchau, pessoal. Até a próxima, né? E vamos ficando por aqui, né? Tchau.